Você já parou para pensar no que o livro de Daniel, um dos mais fascinantes textos da Bíblia Sagrada, pode nos revelar sobre o futuro? Em suas páginas antigas, encontramos profecias enigmáticas, visões poderosas e narrativas inspiradoras que, quando desvendadas, podem nos proporcionar uma compreensão mais profunda do mundo em que vivemos e do que está por vir. Imagine ter acesso a um mapa que aponta para eventos futuros, um guia que ilumina os caminhos da história humana desde tempos remotos até os nossos dias e além. Este livro, atribuído ao profeta Daniel, um jovem hebreu levado cativo para a Babilônia, não é apenas um relato histórico de sua vida e das provações que enfrentou em terras estrangeiras. É, antes de tudo, uma obra de profunda relevância teológica e escatológica, ou seja, que trata dos fins dos tempos. Através de suas experiências, somos apresentados a temas como a soberania de Deus sobre os reinos humanos, a fidelidade em meio à adversidade, a natureza do poder e a inevitabilidade do juízo divino, mas também da redenção. As visões de Daniel, em particular, são o cerne de muitos debates e estudos. Elas descrevem impérios que se sucederiam, figuras simbólicas que representam nações e poderes, e um conflito cósmico que se desenrola ao longo dos séculos. Ao mergulharmos nessas profecias, somos convidados a uma jornada de interpretação, buscando os paralelos entre os eventos descritos e a história que já se desenrolou diante de nossos olhos, bem como as projeções para o futuro. É uma aventura intelectual e espiritual, que nos desafia a pensar criticamente, a conectar os pontos e a discernir os sinais dos tempos. O que esses símbolos antigos significam para o nosso contexto atual? Quais lições podemos extrair da coragem e da fé de Daniel e seus amigos diante de pressões imensas? O livro de Daniel nos convida a essa exploração, prometendo não apenas conhecimento, mas também sabedoria e esperança. Ao desvendar seus segredos, abrimos uma janela para a compreensão do plano divino para a humanidade. O livro de Daniel nos transporta para um cenário de grande turbulência política e religiosa, onde impérios se erguiam e caíam, e onde a fé de um povo era constantemente testada. Daniel, ainda jovem, foi arrancado de sua terra natal e levado para a corte do rei Nabucodonosor, em Babilônia. Ali, cercado por uma cultura e costumes radicalmente diferentes, ele e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, decidiram permanecer fiéis aos seus princípios e à sua fé. Essa decisão não foi fácil e os colocou em situações de extremo perigo, como a famosa prova do fogo na fornalha ardente e a lei que proibia orar a qualquer deus que não fosse o rei. A força de caráter e a confiança inabalável em Deus, demonstradas por esses jovens, são um testemunho poderoso de que a integridade pode prevalecer mesmo nas circunstâncias mais adversas. O livro narra como Deus interveio milagrosamente para protegê-los, honrando sua fidelidade e revelando sua própria majestade aos olhos dos babilônios. Essas histórias não são apenas contos de bravura. Elas ilustram a verdade fundamental de que a lealdade a princípios superiores pode trazer recompensas inimagináveis, tanto na vida presente quanto na eternidade. Além das narrativas pessoais, Daniel se destaca por suas visões proféticas detalhadas. Ele recebeu de Deus revelações sobre o futuro, começando com a interpretação de um sonho que o próprio rei Nabucodonosor havia esquecido e que descrevia uma grande estátua composta de diferentes metais, simbolizando a sucessão de impérios mundiais. Essa interpretação lançou as bases para uma compreensão mais profunda da história humana, como um fluxo contínuo de eventos governados pela mão soberana de Deus. Posteriormente, Daniel teve visões mais complexas, envolvendo animais simbólicos que representavam reinos e poderes que surgiriam e dominariam a terra. Essas profecias cobrem um vasto período de tempo, abrangendo desde o Império Medo-Persa, passando pela Grécia de Alexandre, o Grande, até chegar a eventos que muitos estudiosos acreditam apontar para o futuro. A análise dessas visões, como a do carneiro e do bode,
ou a do chifre pequeno, exige um estudo cuidadoso e atento, pois elas contêm chaves importantes para decifrar o desenrolar dos planos divinos na história. As profecias de Daniel não são um convite à especulação desenfreada, mas sim um chamado à reflexão e à vigilância. Ao estudarmos esses textos, somos encorajados a observar os eventos do mundo com uma perspectiva mais ampla, reconhecendo a soberania de Deus sobre todas as nações e o propósito final que Ele tem para a humanidade. A riqueza desses escritos reside na sua capacidade de nos conectar com a história, com o presente e com o futuro, sempre sob a ótica de um Deus que conhece o fim desde o princípio. Um dos aspectos mais intrigantes do livro de Daniel são suas profecias sobre os reinos e os poderes que dominariam o mundo ao longo dos séculos. Através de sonhos e visões, Daniel recebeu revelações que descrevem a ascensão e a queda de impérios, representados por imagens simbólicas poderosas. O famoso sonho do rei Nabucodonosor, com a grande estátua de diferentes metais, é um exemplo primordial. A cabeça de ouro representava o Império Babilônico, o peito e os braços de prata, o Império Medo-Persa, o ventre e as coxas de bronze, o Império Grego, e as pernas de ferro, o Império Romano. Essa sequência de impérios, que se estabeleceu e eventualmente se fragmentou, é um testemunho da precisão profética contida no livro. Mas Daniel não parou por aí. Ele também teve visões mais detalhadas, como a do carneiro e do bode, que descrevem a conquista de Dário, o medo e a posterior ascensão de Alexandre, o Grande, e a divisão de seu império entre seus generais. Essas profecias, cumpridas séculos depois, demonstram a incrível capacidade de Deus de revelar os eventos futuros através de seus servos. O livro também aborda o surgimento de um poder posterior, simbolizado por um chifre pequeno que emerge de um dos chifres do bode. Este poder é descrito como um que fala blasfêmias contra o Altíssimo, oprime os santos e tenta mudar os tempos e as leis. A interpretação desse símbolo tem sido objeto de muita discussão ao longo da história, com muitos estudiosos identificando nele características de poderes anticristãos que surgiram após o Império Romano. A descrição da perseguição aos fiéis e da tentativa de alterar a verdade divina é um alerta para os perigos que a fé pode enfrentar. Além disso, Daniel profetiza sobre um período de grande tribulação e um tempo de juízo divino. A visão das 70 semanas de anos, que detalha um cronograma profético para eventos cruciais na história de Israel e do mundo, é particularmente complexa e significativa. Ela aponta para um tempo de restauração, mas também para um confronto final. O livro culmina com a descrição da ressurreição dos mortos e do juízo final, onde os justos brilharão como as estrelas. Compreender essas profecias não é apenas um exercício acadêmico. É um convite a discernir os padrões divinos na história e a nos prepararmos espiritualmente para o futuro. O livro de Daniel nos ensina que, apesar da turbulência e das mudanças políticas, Deus permanece no controle absoluto e que seu plano soberano se cumprirá. Ele nos encoraja a manter a fé e a integridade, sabendo que a fidelidade a Ele trará recompensa eterna. Ao nos aprofundarmos nas últimas sessões do livro de Daniel, somos confrontados com visões que tratam de um futuro ainda mais distante, culminando em eventos que moldarão o destino final da humanidade. A visão do capítulo 11, por exemplo, detalha de forma surpreendente as guerras dos diádocos, a ascensão e as batalhas entre os sucessores de Alexandre, o Grande, e a figura de Antíoco Epifânio, um governante que perseguiu brutalmente os judeus no século 60 a.C. A precisão histórica dessa profecia é impressionante, servindo como um poderoso testemunho da veracidade das revelações de Daniel. Essa seção do livro também aponta para um período de grande aflição, conhecido como o Tempo do Fim. Daniel recebe a visão de um anjo que descreve conflitos e perseguições que precederão o estabelecimento final do reino de Deus. Há uma ênfase clara em um tempo de angústia sem precedentes.
onde o povo de Deus será provado e purificado. Essa descrição, embora sombria em alguns aspectos, é apresentada com a promessa de intervenção divina e de livramento para aqueles que permanecerem fiéis. O clímax das profecias de Daniel reside na descrição do fim dos tempos e na vindicação final dos justos. O anjo revela que, nesse tempo, muitos que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Essa visão da ressurreição e do juízo final é um dos ensinamentos mais claros e poderosos do Antigo Testamento sobre o destino pós-morte. Ela reforça a ideia de que as ações e a fé de uma pessoa têm consequências eternas. Daniel também recebe a instrução de selar o livro até o tempo do fim, indicando que o pleno entendimento dessas profecias seria concedido em um período posterior. Isso sugere que a relevância dessas visões se estende até os nossos dias, convidando-nos a buscar sabedoria e discernimento para compreender os eventos atuais à luz dessas antigas revelações. O livro de Daniel, portanto, não é apenas um registro do passado ou uma previsão do futuro, mas um chamado atemporal à perseverança, à fé e à esperança na soberania e no plano redentor de Deus. Vivemos em um mundo repleto de incertezas, onde os ventos da mudança sopram com frequência, e o futuro, por vezes, parece um caminho nebuloso e imprevisível. Em meio a essa realidade, a busca por um porto seguro, por uma fonte de esperança e orientação, torna-se algo natural em nossos corações. É nesse contexto que o livro de Daniel, um tesouro de sabedoria profética contido nas Sagradas Escrituras, se revela como um farol de luz, oferecendo consolo e clareza para nossas vidas. Suas páginas antigas guardam mensagens atemporais sobre a força inabalável da fé, a capacidade de superação em tempos difíceis e a demonstração do poder soberano de Deus sobre todas as coisas. Ao mergulharmos nas narrativas e nas visões proféticas deste livro notável, somos convidados a uma jornada de descoberta. Somos apresentados a personagens que, em meio a circunstâncias desafiadoras e pressões avassaladoras, escolheram permanecer firmes em seus princípios e em sua devoção a Deus. Suas histórias de coragem e integridade, como as de Daniel e seus amigos na Babilônia, ressoam poderosamente através dos séculos, lembrando-nos que a fidelidade a nossos valores mais profundos pode nos fortalecer e guiar, mesmo nos momentos mais sombrios. A sabedoria contida no livro de Daniel transcende o tempo e o espaço. Suas profecias, embora muitas vezes simbólicas e desafiadoras em sua interpretação, apontam para um plano divino maior que se desenrola ao longo da história humana. Elas nos oferecem uma perspectiva sobre a soberania de Deus, sua justiça e seu amor redentor, mesmo quando os eventos do mundo parecem caóticos. Ao entendermos esses ensinamentos, somos capacitados a olhar para o presente com mais discernimento e para o futuro com mais esperança. Portanto, convidamos você a explorar conosco a profundidade e a relevância do livro de Daniel. Descubra como essas palavras antigas, escritas há milênios, ainda têm o poder de falar diretamente às nossas vidas hoje, oferecendo não apenas conhecimento, mas também inspiração e um senso renovado de propósito. Permita que a sabedoria atemporal deste texto profético ilumine seu caminho e fortaleça sua fé em um Deus que é fiel e que tem um plano maravilhoso para cada um de nós. O livro de Daniel, muito mais do que um mero relato histórico de tempos passados, apresenta-se como um verdadeiro mapa, um guia essencial para decifrarmos os complexos tempos em que vivemos. As suas páginas encerram segredos profundos, verdades ocultas que, uma vez desvendadas, revelam uma precisão profética surpreendente, capaz de nos deixar maravilhados. Prepare-se para ser desafiado em sua compreensão, inspirado pela força de personagens notáveis e empoderado pela sabedoria profunda que emana dos ensinamentos de Daniel. A jornada pelas profecias de Daniel nos transporta para um cenário de impérios em ascensão e queda, de poderes terrenos que se contrapõem à soberania divina.
Através de visões enigmáticas, Daniel descreve a sucessão de grandes nações que moldariam o curso da história humana. A famosa estátua vista em sonho pelo rei Nabucodonosor, composta de diferentes metais, é um exemplo primordial dessa narrativa profética. Cada metal, ouro, prata, bronze e ferro, simboliza um reino poderoso que se levantaria, culminando no Império Romano, uma força que deixou marcas indeléveis no mundo ocidental. Mas a riqueza profética de Daniel vai além da simples sucessão de impérios. O livro detalha, com uma clareza impressionante, o surgimento e as características de poderes específicos, representados por animais simbólicos. A visão do carneiro e do bode, por exemplo, narra a ascensão de Alexandre, o Grande, e a posterior fragmentação de seu vasto império. Mais adiante, a figura de um pequeno chifre emerge, descrevendo um poder que desafiaria o céu, oprimindo os fiéis e buscando alterar as leis divinas. A interpretação desses símbolos, embora complexa, oferece insights valiosos sobre as forças políticas e espirituais que atuam no cenário mundial. A força dessas profecias reside não apenas na sua capacidade de descrever eventos passados com precisão, mas também em sua relevância para os tempos atuais. Ao estudarmos Daniel, somos convidados a observar o desenrolar dos acontecimentos com um olhar mais perspicaz, reconhecendo os padrões divinos em meio à dinâmica histórica. Somos encorajados a discernir os sinais de nosso tempo, compreendendo que, por trás das manchetes e das mudanças políticas, um plano soberano está em andamento. Essa compreensão nos capacita a viver com propósito e esperança. O livro de Daniel, portanto, nos desafia a ir além de uma leitura superficial. Convida-nos a uma investigação profunda, a uma reflexão cuidadosa sobre as mensagens que ele contém. Ao desvendarmos seus segredos, somos empoderados com conhecimento e sabedoria, fortalecendo nossa fé e nossa convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. É uma oportunidade ímpar de nos conectarmos com uma verdade que transcende o tempo e nos prepara para o futuro. O livro de Daniel é um convite à reflexão profunda sobre a soberania de Deus em meio às turbulências da história. Ao desvendar suas profecias e narrativas, somos inspirados pela fidelidade e coragem de seus personagens, que permaneceram firmes em suas convicções mesmo diante de grandes adversidades. As visões de Daniel nos oferecem uma perspectiva única sobre o desenrolar dos planos divinos, apontando para um futuro onde a justiça e o reino de Deus prevalecerão. Que possamos, portanto, aplicar os ensinamentos de Daniel em nossas vidas, cultivando a fé, a integridade e a esperança inabalável em Deus. Que a sabedoria contida neste livro nos guie a discernir os tempos em que vivemos e a viver com propósito, confiantes de que o Senhor está no controle de todas as coisas, desde o passado até o futuro. Que a leitura e o estudo deste livro continuem a fortalecer nossa caminhada espiritual. E agora eu quero saber de você. Você acredita que estamos vivendo o tempo do fim, revelado a Daniel? Qual visão ou profecia mais te intriga nesse livro? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe com alguém que ama estudar profecias e não esqueça de curtir e seguir para mais revelações bíblicas.